Olá, terceiro ano do ensino médio, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejamos todos bem. E seguimos nessa nossa semana 3 da nossa apostila, volume 2, com o assunto sobre a crise de 1929. Então nós vimos na última semana a Revolução Russa, o socialismo, a proposta de uma sociedade socialista, de uma economia planificada, que é diferente de uma economia capitalista de mercado. A economia planificada, o Estado conduz, como o próprio nome diz, uma planificação, são planos que o Estado articula a produção, a distribuição dessa produção. Os controles são maiores nesse sentido das relações de produção, das relações comerciais, das relações humanas em geral. E o capitalismo liberal com essa ideia da livre iniciativa, de iniciativa particular, de Estado mínimo, pouca interferência do Estado no funcionamento, na economia ou na regulação da economia. E a crise de 1929, como nós veremos a seguir, é um momento importante de virada em alguns conceitos que até então estavam sendo predominantes nas sociedades ocidentais, no modelo de democracia liberal e de capitalismo liberal de mercado. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last bit putting on the Ritz. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the Ritz. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929. Bom, vocês se lembram da Belle Époque, aquele período ali por volta de 1870, 1880, 1890, de grande euforia e crença europeia no progresso infinito, no progresso técnico, no progresso científico, no progresso industrial, mas todo esse otimismo, esse modo de vida burguês, triunfante, ele caiu por terra, ele virou uma desilusão com a Primeira Guerra Mundial, com aquela tragédia, aquela brutalidade, milhões de mortos no campo de batalha, aquela batalha nas trincheiras que se arrastava e etc. Essa euforia
da Europa, ela que terminou com a Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos se estendeu um pouco mais. Os Estados Unidos saíram como um dos vencedores da Primeira Guerra, apesar de que foi uma guerra sobretudo europeia, mas saiu como vencedor no sentido de que não sofreu em seu território nenhum ataque, nenhum efeito, nenhuma destruição, e a indústria americana, na década de 1920, a indústria americana superou a Inglaterra como a principal indústria do mundo, como o principal parque industrial do mundo, e aí, ao mesmo tempo que pela guerra, né, a Inglaterra cai, essa produção industrial inglesa, os Estados Unidos vem esse grande progresso industrial dar um salto e os Estados Unidos se tornam, após a Primeira Guerra Mundial, a principal potência industrial do mundo, posição que eles mantêm até hoje. Portanto, são 100 anos de domínio industrial, científico industrial dos Estados Unidos. Esse modelo de progresso do capitalismo industrial americano levava também a essa euforia e a uma grande oferta de crédito no mercado. Então a década de 1920 foi marcada por uma grande prosperidade realmente, uma grande facilidade de obter crédito, mas essa facilidade toda teve um preço ao final dessa década, que é a crise de 1929, quando descobre-se que muitos títulos de venda de empresas e do governo eram títulos podres, ou seja, no papel valiam milhões, mas de fato não valiam nada. Além desse problema da grande facilidade e falta de controle na oferta de crédito, havia o problema da superprodução. Então, muitas técnicas aplicadas à indústria, técnicas como o Fordismo, o Toyotismo, elas aumentavam a produtividade, ou seja, despejava no mercado muitas mercadorias. No entanto, a capacidade de consumo das famílias era limitada. Portanto, o sistema capitalista liberal ele precisa da demanda, existem as leis do mercado, lei de oferta, lei da procura, mas essa superprodução ela atingiu um determinado grau em que não havia mais saída dos produtos, ou seja, havia muito produto à venda e pouco comprador, ou poucas pessoas com dinheiro para comprar, ou poucas pessoas dispostas a comprar, porque em um momento de crise, normalmente há uma retração do consumo, as pessoas seguram mais o dinheiro, poupam mais o dinheiro, e aí esse cenário todo ele vai estourar no fim da década de 1920, com essa grande crise na Bolsa de Valores de Nova York, que causa uma quebradeira que se inicia nos Estados Unidos, mas como a economia está interligada, se espalha para as demais nações do mundo, inclusive para o Brasil, cujo principal produto de exportação do Brasil era o café. Quase 75% da pauta de exportação do Brasil era o café, e os americanos eram os principais compradores. No momento de crise, como eu falei, você retém mais o capital, você segura, você poupa o dinheiro, deixa de comprar, e aí o café brasileiro não tinha comprador, ou seja, está instalada aí uma crise sistêmica, uma crise que funciona como um organismo e atinge todo o sistema como um todo. Resultado, desemprego em massa, mais pessoas desempregadas, menos consumo, mais quebradeira das empresas, mais empresas quebradas, mais desemprego, ou seja, torna-se um vício, esse sistema passa a ser um sistema viciado e essa quebradeira geral. Na vida prática das pessoas, desemprego, fome, miséria, desesperança, rebelião, todo tipo de crise e desordem instalada. Esse sentimento todo, chegando em outros locais, no caso da Europa, essa crise econômica instalada vai ser um grande motor, um grande impulsionador das revoltas sociais que vão alimentar as políticas ditatoriais, as políticas autoritárias do fascismo, do nazismo, colocando esse sistema capitalista liberal e a democracia política burguesa num saco de lixo
e concentrando a fé das pessoas no poder renovador do Estado. A ascensão dos Estados Unidos como potência global começou com sua participação na Primeira Guerra Mundial, de onde emergiram como a nação mais próspera da Terra. Em meados dos anos 20, até o Velho Oeste havia sido posto a serviço do enorme surto de energia industrial e engenharia que estava transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos para os aliados durante a guerra chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Os salários de toda a classe trabalhadora aumentavam. E com os impostos mais baixos, as famílias americanas tinham maior poder de compra. A dona de casa e a moça trabalhadora que queriam a última novidade, a máquina de lavar roupas, a geladeira ou o aspirador de pó, economizavam tempo nas tarefas domésticas. Nos anos 20, a única coisa que os americanos gostavam mais do que os carros era da emocionante especulação no mercado de ações. No período de 1927 a 1929, muitos americanos ficaram obcecados com Wall Street, contagiados pela febre dos investimentos, já que o valor das ações continuava subindo. O crédito instantâneo fazia com que auxiliares de escritório, secretários, donas de casa, mineradores e mensageiros pudessem investir em ações pela primeira vez. Qualquer um podia comprar na margem, a crédito, com empréstimos de seu corretor. Em 1927, no auge do comércio de ações, 577 milhões de títulos foram negociados. Especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com o dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando. A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para sua própria recuperação. Como a miséria só aumentava, o presidente Hoover conclamou o homem mais rico dos Estados Unidos, John Rockefeller, o magnata do petróleo, na esperança de que suas palavras levantassem a autoconfiança abalada do país. Os cinejornais também lembravam aos americanos que, por mais assustador que parecesse o futuro, nenhuma nação havia realizado tanto quanto os Estados Unidos. O desemprego aumentou de 3,2% para 25%. Pelo menos 1 em cada 4 trabalhadores não tinha emprego.
A violência cresceu nas cidades americanas. Grupos de cidadãos desempregados atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo. A população fez manifestações contra o pagamento de aluguéis e passeatas contra a fome, mas foram os veteranos de guerra que protagonizaram o protesto mais violento da época. No verão de 1932, o Exército da Bonificação, um grupo desorganizado, formado por 15 mil desempregados veteranos da Primeira Guerra Mundial, foi para Washington reivindicar que suas bonificações, que seriam pagas em 1945, segundo o acordo original, fossem pagas imediatamente. Nós fomos heróis em 1917, mas agora somos vagabundos, disse amargamente um veterano. Quando a passeata voltou para o acampamento, o presidente Hoover convocou as tropas de choque lideradas pelo general Douglas MacArthur e pelo major Dwight Eisenhower para evacuar a área. O conflito que se iniciou deixou centenas de manifestantes feridos. As imagens dos cinejornais registraram um espetáculo perturbador do exército dos Estados Unidos disparando contra cidadãos americanos. Bom, as nossas atividades. A Guernica, que é o grande quadro, um dos grandes quadros, uma das obras-primas do pintor espanhol Pablo Picasso. Guernica é uma cidade da Espanha que foi bombardeada durante o período da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de laboratório nazi-fascista na Europa, e o mais importante, a maior metáfora, a simbologia maior desse quadro Guernica é falar da crise dos valores nessa contemporaneidade, a crise dos valores humanistas, a crise dos valores humanitários, a questão de que do ponto de vista político, toda essa repercussão da crise do capitalismo liberal, das democracias liberais e ascensão de movimentos totalitários, de movimentos ditatoriais, num mundo que prometia ser um mundo melhor, um mundo civilizado, no seu mais alto grau de significado histórico. E, no entanto, foi o contrário, foi um mundo no seu mais alto grau de barbárie. Então, o quadro Guernica é um representante, não à toa está na ONU, né? É um quadro que está em exibição permanente na ONU, na Organização das Nações Unidas, como uma reflexão sobre este momento esses momentos que foram marcantes, né, do século XX. E a propósito de atividade, com a leitura do texto que está a seguir sobre a crise imobiliária de 2008, eu sugiro fazer um quadro, faça uma tabelinha, um quadro entre uma comparação entre 1929 e 2008, as crises econômicas que geram, no fundo, uma crise econômica, ela gera desesperança, gera revolta, gera violência, gera falta de futuro, de oportunidade. Então, nunca uma crise econômica ela é apenas uma crise econômica, ela é uma crise humana no seu mais alto significado. E isso também aparece na proposta 2 da atividade sobre o número de suicídios e a crise social que os Estados Unidos enfrentou em 1929 e o mundo enfrentou em seguida, porque a economia já estava toda ali ligada, com relação a você extrair do texto uma informação, um argumento que explica essa crise de 1929. E o texto 3 também sobre a crise de 29, números 1 e 2, para você apontar alguns desses elementos que causaram a crise e algumas consequências dessa crise, causa e consequência, que é algo que nós sempre voltamos e estudamos nesses nossos assuntos. Vale lembrar que muito da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela é uma segunda rodada, com certeza, da Primeira Guerra Mundial, mas a crise de 1929 ela potencializa esse conflito por causa dessa quebradeira geral no sistema capitalista, e há, na década de 30, uma enorme erupção de movimentos
contrários às ideias do capitalismo liberal, que colocavam nas mãos do Estado um poder muito grande, tanto à esquerda quanto à direita, e esse Estado forte vai conduzir muitas das ações que vão acabar mergulhando o mundo novamente num conflito, né? Que aí é a Segunda Guerra Mundial. Portanto, acredito que o vídeo tenha esclarecido a explicação sobre esses mecanismos da crise de 29, a realidade, e acredito que vocês não vão ter muitas dúvidas sobre este assunto, certo? Então é isso. No mais, um grande abraço a todos, muita saudade, espero que todos estejam muito bem e que retornemos o mais breve possível, com muita saúde e muita motivação, certo? Então é isso aí. Um abração, viu, gente? Até a próxima e entre em contato, qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau.